Hoje nós vamos trazer uma palavra que está bem condizente com o momento. Nós vamos falar sobre Deus Pai. É um aspecto da vida de Deus que nós falamos de uma maneira tão natural, né? Deus Pai. Oh, meu Pai. É uma coisa que está bem sedimentada no nosso coração, mas que nem sempre nós compreendemos a profundidade do significado de nós termos um Deus Pai. Talvez por causa da nossa formação, talvez a maioria dos irmãos estão mais acostumados a orar para Jesus, né? Senhor Jesus, a gente pede para o Senhor Jesus e conversamos com o Senhor Jesus, e isso está errado? Não, claro que não. Claro que não. Mas o aspecto do Pai muitas vezes passa despercebido na nossa vida. E como é bom, irmãos, nós compreendermos que nós temos um Pai. Jesus Cristo, Ele foi aquele por meio da qual nós pudemos nos achegar ao Pai. Então, eternamente nós estamos vinculados ao Filho. Mas nós podíamos usar muito mais o nosso Pai, o que Ele é, e o que Ele vê para nós, Ele disponibiliza para nós. Então nós estamos aqui hoje, irmãos, para a gente mergulhar um pouco nessa questão, para que a gente possa realmente, de fato, aproveitar ao máximo o nosso Deus triuno. Esse texto aí de 2 Tessalonicenses diz o seguinte: graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma saudação muito comum nos escritos de Paulo. Ele fala bastante sobre Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele faz essa separação. Tem alguns versículos que falam que é Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Também está certo. Mas a maioria, ele fala Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos essa ação dupla, tanto do Pai quanto do nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Então, irmãos, que sentimento que nós temos quando nós chamamos nosso Deus de Deus Pai, né? Pense um pouco, né? Na nossa experiência, o que vem no nosso coração quando nós chamamos nosso Deus de Pai? Ou como nós cantamos agora há pouco, de Papai. Eu acho que nós precisamos ganhar esse sentimento, né, de nos aproximar do nosso Deus como um Pai. Então, de um modo geral, o Pai ele tem uma representação, né, de proteção, de um modo geral, tá, irmãos? Segurança. A gente faz uma conexão com a autoridade, às vezes um pouco de controle. Essa é a característica do Pai. Também tem a questão do amor, a questão do afeto, que é importante, que é necessário nessa relação de pai e filhos, respeito, admiração. Então, de um modo geral, a figura paterna está ligada a esses sentimentos, né? É lógico, irmãos, infelizmente, na vida humana, na nossa vida humana, talvez algumas pessoas tenham uma percepção, talvez não muito feliz, de lembrança paterna, talvez de ausência, de rejeição, abandono, medo, às vezes até violência. Mas nós estamos falando de uma situação humana caída. O que nós queremos focar é naquilo que nosso Deus é. Na figura paterna do nosso Deus. E nessa figura paterna, irmão, para onde que a figura do Deus Pai aponta? Quando a gente fala de Deus Pai, tá? Nós tiramos então a nossa experiência humana e elevamos o nosso coração para compreender a figura de Deus Pai. Eu vejo, irmãos, que pelo menos para mim, dois pontos são importantes, se destacam quando eu penso a questão do Deus Pai. Primeiro, é a questão da origem
Quando eu penso em Deus, como Deus Pai, eu penso na questão da origem. Quando Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. É uma fonte, não é? Está relacionado à criação. Entendo, irmãos, quando eu falo Deus Pai, nós não estamos falando de gênero. Nós estamos falando de um conceito. Nosso Deus Criador. Nosso Deus que nos gerou. Nós vamos ver na Bíblia, o Senhor também tem, ele é como uma galinha que pega os seus pintinhos, então ele também tem uma característica de mãe. Então esse cuidado é uma característica da personalidade do Deus Pai. Entende, irmãos? E um outro aspecto que me chama a atenção quando eu falo de Deus Pai é a questão do nosso relacionamento com aquilo que é divino. Então nós somos levados a pensar num relacionamento que está num outro patamar. Um relacionamento que está relacionado com o divino. O nosso relacionamento com os nossos pais terrenos, eles são humanos, são bons, são médios, são ruins, mas a figura, né, da autoridade, da origem, da criação, ela permanece naquilo que é divino. E a gente pode perceber, irmãos, que em toda a Bíblia, por toda a Bíblia, percorre várias linhas que se conectam de Gênesis até Apocalipse. Nós já falamos em outras ocasiões, a linha da vida começa em Gênesis, termina em Apocalipse. A gente vai vendo essa característica em toda a Bíblia. Já falamos sobre a linha da edificação, começa em Gênesis, vai até Apocalipse. E a figura paterna também, ela está presente em toda a Bíblia. Talvez no Velho Testamento, essa figura não esteja tão explícita. Não é muito clara, mas ela está bem presente. A gente costuma dizer, né, irmãos, que aquele texto de Hebreus que fala que as coisas do Velho Testamento são sombras dos bens vindouros. Então, quando a gente olha para o Testamento e a gente busca a questão da figura paterna, ela é ainda meio que oculta. É interessante isso, irmãos. Ela está presente. Você vê Deus cuidando, você vê Deus gerando, você vê Deus disciplinando, não é? Mas a ligação íntima não aparece. Ela está oculta, mas quando nós chegamos no Novo Testamento, é muito explícito a questão do Pai. E aí nós vemos a questão do Filho, nós vemos todas as questões relacionadas à paternidade divina muito explícita no Novo Testamento. Então, aquilo que estava no Velho Testamento estava aqui meio que oculto, a gente via como sombra. Eu acho até que é interessante de pensar que talvez fosse estratégia de Deus, porque no tempo certo, no momento certo, é que Deus revelaria o Filho. Então, é uma preparação, e isso foi guardado em segredo no tempo kairos, no tempo oportuno, o Filho foi revelado. Então nós vemos que no Velho Testamento, então nós temos a presença da figura paterna, e tem algumas passagens interessantes que vão nos mostrar. Por exemplo, Êxodo 4:22, Deus fala diretamente ao povo de Israel. Então vocês vão falar para Faraó, assim diz Jeová, Israel é meu filho, meu primogênito. Então aqui nós vemos o próprio Deus se manifestando e se posicionando como um pai. Em Isaías 64:8 diz o seguinte: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai. Nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obras das tuas mãos. Então aqui Isaías mostra essa característica do Pai Criador, da qual nós estamos nas suas mãos, e o Senhor está nos moldando conforme a sua
o seu desejo. Salmo 103, 13 disse: como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então nós vemos a ação de Deus de uma maneira amorosa, se compadecendo dos seus filhos. Vamos dizer que o povo de Israel não era um filho assim tão que correspondesse ao amor de Deus, né? Tanto é que o Senhor muitas vezes ele se irava com esse povo de maneira bem forte, como um pai que corrige, que traz de volta para o caminho. Olha só, Malaquias 1,6 diz: o filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Então aqui Deus fala assim: se eu sou pai, por que vocês não me honram? Vocês querem que eu seja o pai, mas vocês não me honram como pai. Então nós vemos aqui um povo desprezando a paternidade, desprezando aquilo que era precioso para Deus. E aí ele se chateava com isso, se chateava. Salmos 2,7 diz, um versículo muito interessante: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse versículo, irmãos, é muito, muito especial. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele estava falando de quem? Estava falando, especificamente, estava falando de Davi. Mas nós sabemos que ele não estava falando de Davi. Ele estava falando do Senhor Jesus. E 2 Samuel 7, 11 a 14, aquele texto que o Senhor te fará casa. Lembra? O Sérgio compartilhou essa mensagem. Que o Senhor faria casa, de Davi transformaria em sua casa. Também esse texto se refere a Davi. O Senhor te fará casa, o seu descendente edificará uma casa em meu nome. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Esses dois versículos de Salmos e 2 Samuel, irmãos, são figuras proféticas. Ele estava falando novamente como uma figura, uma sombra. Ele estava falando de Davi. Mas ele não estava falando de Davi, ele estava falando de Jesus. Então o Senhor já estava aqui, como que em segredo, né, dizendo uma coisa, mas falando outra. Provavelmente eles teriam dificuldade de entender essa figura. Mas no Novo Testamento, depois nós vamos ver que os olhos se abriram e eles enxergaram sobre o que Deus estava falando aqui. Sobre esse filho eu hoje te gerei. Então, irmãos, essa figura paterna, né, da divina, ela aparece normalmente em temas relacionados à criação, à paternidade, ao cuidado, provisão, a questão da disciplina, correção, sobre a aliança com o povo, e sobre essas figuras proféticas. E geralmente, no Velho Testamento, né, elas, quando Deus se apresenta como pai, normalmente ele está falando de no sentido coletivo. Normalmente é com relação à nação de Israel, tá? Com o seu povo. Agora, quando nós chegamos no Novo Testamento, que Jesus entra em cena, a figura da paternidade ela se torna totalmente pessoal, íntima e relacional. Deus se apresenta de uma outra forma. Então, de certa forma, ele estava aguardando o tempo certo para que o Filho se manifestasse. E aí, toda a realidade do Deus Pai
poderia ser dispensado para nós e para o seu povo. Então, no Novo Testamento, nosso relacionamento com Deus é Pai nosso que estás nos céus. Você toma posse desse Pai. No Velho Testamento é o Senhor Deus eterno. Era distante. Agora é o Pai nosso. É o meu Pai. É o Papai. Abba, Pai. Paizinho. Então o Senhor ele se apresenta como aquilo que Ele realmente é. É isso que Deus é. Ele é relacional. Ele não podia ter essa manifestação ainda no Velho Testamento. Mas agora, Ele pode. Por quê, irmãos? Porque agora Ele entra numa nova fase. E é nessa fase que nós queremos entrar, irmãos. Né? Nós queremos entrar e nos aprofundar nessa experiência de nós termos um Pai. Irmãos, graças a Deus, irmãos, nós temos um Pai. Temos um Pai celeste, né? Ele é o Pai nosso que está no céu. Ele é o nosso Abba, nosso papaizinho. Irmãos, Ele tem todas as características de Pai. Ele pode continuar duro quando precisar. Ele pode continuar nos corrigindo, nos açoitando quando nós merecemos. Mas o olhar de Deus para nós, esse olhar de Deus, irmãos, talvez a gente não conheça ainda. Olhar que Deus, entender que Deus, desde sempre, nos quis como filhos. E tudo foi preparado para que nós pudéssemos nos tornar os filhos. Não é só uma questão de ser salvos, irmãos. É muito mais do que isso. É a aproximação daquele que nos gerou, a fonte, nosso Criador. E aí, o Senhor precisa fazer um caminho para se chegar até nós. Então é muito bom, irmão, nós sabermos que nós temos um Pai. Então vamos começar. Vamos para Hebreus, irmãos. Hebreus, nós vamos dar uma passeada, então, em alguns versículos, para nos ajudar a entender o coração de Deus. Hebreus 1. Olha só, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Velho Testamento, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui nós estamos falando que agora as coisas mudaram. O Senhor falou até agora por meio dos profetas, pelos pais. Agora Ele tem falado pelo Filho. E aí nós vemos essa transferência, né, constituir o herdeiro de todas as coisas. Ele é a expressão exata do seu ser, quer dizer, Ele expressa exatamente o que Deus é. Quer ver Deus? Quer ver Deus Pai? Você tem que ver Jesus. Olha que interessante isso, irmãos. O nosso foco em Jesus ganhou essa conotação, esse caráter. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então nós só não vemos mais Jesus somente como nosso Salvador e Redentor. Mas agora nós conseguimos ver o Pai
porque Ele é a expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, pela palavra do seu poder. É interessante ele dizer aqui a questão da palavra, porque Jesus Cristo, antes dele se tornar Jesus Cristo, ele era o Verbo. Então ele sustentava todas as coisas. E tornou-se superior aos anjos quando herdou o mais excelente nome do que eles. Aí ele fala alguns versículos interessantes aqui, irmãos. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? Então aqui nós vemos aquele versículo lá de Salmos, traduzido aqui em Hebreus, mostrando que aquele versículo ele se referia a Jesus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Esses dois versículos que nós vimos lá, nós vimos que ele está se referindo ao nosso Senhor Jesus. Aí ele fala assim, acerca do Filho, o seu trono, ó Deus, é para todos sempre. Então aqui ele coloca Jesus na posição assentado ao trono, porque ele é o próprio Deus, ele é a extensão do próprio Deus. E aí nós nos achegamos a ele. Veja só que interessante, então, irmãos. Então, agora, isso se complementa, essa passagem que mostra que as coisas agora estão centradas no Filho, ela se complementa com aquela passagem muito conhecida nossa de João 1, que é uma passagem prima dessa daí, que diz que o princípio era o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então é interessante, irmãos, a gente ir visualizando essa questão, né? O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, a palavra, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E a vida de Deus estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Essa é a característica de Deus. E aí vou pular aqui para o 10. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aqui, eu vou ler mais um pouquinho, depois eu volto para isso. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, aqui, esses dois versículos, eu já falei isso para vocês e não canso de dizer. Nesses dois versículos, aí, o 14 e o 12, para mim são os dois maiores milagres do universo. Tá? Dois maiores milagres. No 14 aqui, o verbo se fez carne. No original tornou-se. O verbo tornou-se carne. E habitou ou tabernaculou entre nós, cheio de graça. Essa é a experiência mais maravilhosa que a gente pode imaginar. Assim. O Deus eterno se encarnar para viver a vida humana. Isso é totalmente improvável, mas foi o que aconteceu. Então, para mim, esse é o maior milagre do universo. O segundo maior é o versículo 12. Todos quantos receberam, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Esse é o segundo. É nós recebermos a vida divina. O primeiro é Deus se tornar homem. E o segundo é o homem se tornar participante da natureza divina. Irmãos, presta atenção nisso. O que é que significa isso para você? Deus se tornou carne para que você pudesse se tornar participante da natureza divina. Esse é o plano de Deus.
Esse é o plano eterno de Deus. Ele fala aqui do universo ser criado pelo Verbo. É linda a natureza, maravilhosa, mas ela foi criada para que essas duas coisas pudessem acontecer. Toda a natureza é um pano de fundo, simplesmente um cenário, para que esses dois milagres acontecessem. Então isso tem que ter valor para nós, irmãos. Nós precisamos entender que tudo está centrado nesse plano, nesse propósito. O Senhor Jesus, ele veio para nos trazer e levar para junto do Pai. Isso tem que fazer diferença na nossa vida, irmão. Nossa vida, ela passa... São tantas coisas que acontecem na nossa vida que a gente gasta 99% do nosso tempo e energia tentando resolver nossos problemas e, eventualmente, a gente pensa, né, nas coisas do alto. Que bobagem nossa, não é? Que bobagem nossa. Quando no coração de Deus está 100% voltado para nos fazer filhos. É maravilhoso demais, irmãos. Maravilhoso demais, irmãos. Então o Verbo se encarnou e o homem pôde ser regenerado. Ok? Irmãos, guarda isso no coração. Vamos lá. E aí ele termina... e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Interessante aqui também. A glória do unigênito. Unigênito significa único filho gerado. Então Deus gerou um filho. É o filho unigênito. Tá certo isso? Está claro, irmãos? Tá? Então nós vemos aqui nesse contexto que o Verbo se encarnou e tornou-se Jesus, um homem. E esse Jesus, homem, é o Filho unigênito de Deus. Irmãos, só para a gente deixar claro, sabe, irmãos, que a gente fala essa questão da encarnação, e antes da encarnação, o segundo da Trindade, que era o Verbo, ele era o Verbo eterno, tá? Então não apareceu uma pessoa agora e que depois foi levada lá para a deidade. Não, ele sempre existiu. Ele sempre foi o Deus triuno. O Deus triuno. Mas na encarnação, ele se tornou Jesus. Jesus significa Deus Salvador. Então, o nome dele denota aquilo que ele veio fazer. Jesus. Ele veio e se tornou Jesus. Mas é interessante que em João 17, 24, nós vemos que é descrito lá que o Pai o amou, Jesus, antes da fundação do mundo. Ele amou antes. Por que antes da fundação do mundo, né? Se Jesus ele só veio no momento certo, né? Eu entendo, irmãos, que antes da fundação do mundo, esse plano foi traçado. E Deus amou esse plano. E eles devem ter se combinado ali, já naquele momento, falou assim, então, Verbo, você vai descer e vai assumir essa forma de homem. E Deus amou esse plano. É muito interessante, irmãos, porque a gente sempre fala da economia de Deus, né? A gente sempre fala do plano de Deus. E é interessante a gente perceber que esse plano realmente foi arquitetado antes da fundação do mundo. Aliás, a fundação do mundo só existiu porque esse plano existiu. Esse plano existia. Eu precisava da fundação do mundo para que Deus pudesse exercer o seu plano. Então, por isso acontece essa questão do antes da fundação do mundo. Eu vou mostrar uma passagem, irmãos, em Efésios 1, que vai mostrar um pouco mais claro essa questão do plano proposto no coração de Deus.
Efésios 1, a partir do 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Então agora toda vez que a gente acha a palavra Pai na Bíblia, a gente vai olhar ela de um jeito diferente, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, essa é o plano de Deus. Eu escolhi vocês antes da criação do mundo para que vocês sejam santos e irrepreensíveis. Então, e em amor, ele nos predestinou para ele, para a filiação. Então, no coração de Deus, antes da fundação do mundo, ele já estava nos predestinando à filiação. Esse era o coração de Deus antes da fundação do mundo. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente ao amado. Então, de novo, irmãos, ele mostra que esse plano foi concebido antes, que esse plano foi executado por meio de Jesus Cristo, que foi dado a nós, no qual temos redenção pelo sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, aqui ele mostra qual seria o processo, por meio da morte do Senhor, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, que estava oculto, que foi planejado antes da fundação do mundo, segundo o seu bom prazer, que ele propusera em Cristo. Então, o plano estava centrado em Cristo. Tá claro, irmãos? De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, isso foi feito antes da fundação do mundo e na plenitude dos tempos. E aqui, essa palavra tempo aqui é o tempo kairos, é o tempo certo, é o tempo determinado. É agora, é nesse momento. Todas as coisas da história, elas caminharam para culminar na vinda do Senhor, naquele momento, naquele lugar, naquela condição, naquele dia. Tanto é que as profecias do Velho Testamento, elas acertavam, assim, perfeitamente a data da vinda e a morte do Senhor. Então, o tempo kairos. É kairos ou kairos? Kairos. Todas as coisas no céu e na terra. Nele, digo, na qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Então, estava tudo preparado antes da fundação do mundo, a fim de sermos louvor para a sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Amém, irmãos? Então, fica claro, irmãos, que realmente o Senhor ele já estava planejando isso antes, mas no tempo, na plenitude do tempo, agora é a hora. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse Filho unigênito foi dado a nós, esse único Filho que foi gerado por Deus. Então, Jesus Cristo, irmãos, ele é Filho de Deus, porque ele foi gerado de Deus. Ele teve uma encarnação sobrenatural, mas ele era homem. Ele foi gerado de Deus, ele é Filho de Deus. E essa é a condição primordial da vida de Jesus. Ele não era um profeta, ele não era uma pessoa comum. Era Filho de Deus. Essa é a essência da vida de Jesus, é a essência do Evangelho, irmãos. Porque era necessário que ele fosse Filho de Deus, para que a morte redentora dele tivesse valor diante do juízo de Deus e da justiça de Deus. Olha só que interessante.
nesse aspecto dele ser filho de Deus, né? Quando nós vemos a tentação de Jesus, Satanás veio tentar Jesus quando ele estava nos 40 dias de jejum, na fragilidade dos 40 dias de jejum, ele veio tentar Jesus, fazendo com que ele vindicasse a posição de filho de Deus. Ele falou: se tu és filho de Deus, faça que essas pedras se transformem em pão. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui desse pináculo que os anjos vão te cuidar. Então ele tentou para que Jesus, na sua fraqueza, naquele momento de fraqueza, ele vindicasse: não, eu não aguento, né? Desisto, estou fora. Então Satanás sabia o ponto onde poderia pegar Jesus. E por outro lado, irmão, se você for olhar as passagens onde os demônios encontram com Jesus, é engraçado. Os demônios vêm correndo e falam: tu és o Filho de Deus. Os demônios sabiam quem era Jesus. Não é interessante isso, irmãos? Porque ele, de fato, era Filho de Deus. E aí o que Jesus fazia? Eles o advertia severamente a não expô-lo à publicidade, porque não era o momento de ser revelado ainda que ele era Filho de Deus. Mas, por outro lado, irmãos, quando alguém enxergava que Jesus era Filho de Deus, no contato e na convivência com Jesus, era por revelação, né? Vocês, o que vocês dizem que eu sou? Fulano diz que é Elias, né? Um dos profetas. Mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? Eu falei: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele falou: Pedrão, não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai. O Pai revelou. Entende, irmãos? A beleza da coisa? O Senhor preparando, nosso Pai preparando todas as coisas para que nós pudéssemos recebê-lo. E também, que para concluir essa questão, Jesus Cristo, ele acabou sendo crucificado por quê, irmãos? Porque ele disse ser Filho de Deus. Quer ver? João 19, no 4 diz: outra vez saiu Pilatos lhe disse: eis que vou-lo apresento, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura, e disse: Pilatos, eis o homem. Ao verem os principais sacerdotes e seus guardas, gritaram: crucifica-o, disse Pilatos. Tomai vós outros e crucificai, porque não acho nele crime algum. Aí no versículo 7, responderam os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez Filho de Deus. Então o Senhor acabou indo para a cruz na mão dos judeus, justamente porque ele era Filho de Deus. Irmãos, é maravilhoso, irmãos, a gente entender que Jesus, ele veio gerado de Deus, se tornou Filho de Deus, e ele o era, e ele viveu essa vida humana exclusivamente para fazer a vontade do Pai. Diz que a minha comida é fazer a vontade do Pai. Era para isso que ele veio. Em João 6:38 diz: porque eu desci do céu, mostrando aí a vinda dele para a terra, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa: que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Então Jesus, ele sempre deixava muito claro: eu não falo o que eu quero, eu falo o que Deus fala. Eu faço o que vi meu Pai fazendo. Toda a vida dele era uma vida de completa experiência de cumprir e fazer a vontade de Deus. E ele era o livro de João, especialmente, irmãos, ele é cheio de exemplos, cheio de exemplos. Quando a gente lê
Por isso que eu falo, sempre tem uma linha na qual a gente lê a Bíblia. Teve um capítulo aqui que semana passada eu falei sobre não temer, né? Não se turbe. E hoje eu li esse mesmo capítulo sobre o aspecto do Deus Pai. Gente, é outro capítulo. No mesmo capítulo a gente vai ver várias linhas, né? Então, no livro de João tem muitas citações sobre a relação do Pai. Para você ter uma ideia, eu contei pelo menos 97 situações no livro de João sobre o relacionamento com o Pai Celeste. Mateus 28, Marcos 8, Lucas 7. É João cheio. Por que eu me questionando, né? Porque o livro de João, irmãos, é o livro que mostra justamente o aspecto de Jesus Cristo como Deus. Então está certíssimo, nesse relacionamento de Jesus como Deus, o relacionamento com o Pai e o Filho, que era a coisa mais espontânea, mais natural que poderia acontecer. Então, seguindo um pouco, irmãos, outra questão que é muito clara, muitas vezes o Senhor vem e Ele explica a missão dEle. E sempre que Ele explica a missão, Ele fala que o Pai o enviou. Sempre, irmãos, Ele vai falar que Ele não faz as coisas por si mesmo, mas Ele fala aquilo que o Pai mandou, aquilo que o Pai deseja, e a relação dEle com o Pai. E tem um trecho aqui que eu não vou ler agora, irmão, mas em João 5, 19, 27, que vai falar Jesus explicando a sua missão. Tá? Depois vocês leiam em casa. Mas eu queria frisar o seguinte, que ele termina dizendo assim: em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, de novo, Pai, Filho de Deus. Ele deu autoridade de julgar, porque Ele é o Filho do homem. Aí eu falei, pronto. Deu uma confusão aqui, deu um nó agora. Deu um nó. Ele é Filho de Deus ou é Filho do homem? Interessante, irmãos. E eu fui dar uma pesquisada sobre isso, né? E são duas expressões que se intercambiam, né, para falar de Jesus. Agora, é interessante que somente Jesus usa a expressão Filho do homem para falar de si mesmo. Interessante, irmãos. Eu tentei ver se tinha alguém falando assim, o Filho do homem, mas assim, a maioria de todos os versículos que eu vi era Jesus falando de si mesmo. Eu fiquei meditando sobre isso, né, irmãos, porque no que diz respeito à nossa visão de Jesus, quando nós olhamos para Jesus, para nós, Jesus é Filho de Deus. Não é? Por que a gente afirma com certeza que Ele é Filho de Deus? Porque o que diferencia Jesus de nós é o fato dele ser Filho de Deus. Ele é homem, mas é Filho de Deus. Isso é a diferença de Jesus para nós, é o que diferencia. Mas quando Deus vê Jesus, o vê como Filho do homem. Por quê? Pelo mesmo motivo. Quando Deus vê Jesus, o que diferencia Jesus de Deus é o fato dele ser Filho do homem. Está claro, irmãos? Consegue entender? Não? Para Deus, a coisa mais importante é que Jesus fosse homem. Para nós, o que é mais importante é que Jesus seja Deus. Mas para que o plano desse certo, Jesus
necessariamente tinha que ser filho do homem. Puxa vida, é imprescindível que Jesus seja filho do homem. A encarnação, ela aconteceu para que Deus pudesse participar da humanidade. Então, quando Jesus fala de si mesmo, ou quando Deus se refere a Jesus, ele é filho do homem. Eu sou Deus, mas Jesus, você também é Deus, mas você tem uma participação, você nasceu de homem. E isso foi incorporado ao nosso Deus triuno. Faz parte agora. 1 Timóteo 2 fala, porquanto há um só mediador, um só Deus, e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Tinha que ser homem. Tinha que ser filho do homem. Está ficando claro? Ele tinha que ser filho do homem. Marcos 16, 19 diz, de fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido e assentou-se à destra do Pai. Esse é o finalzinho do livro de Marcos. Quando ele ascendeu, então, Jesus ele subiu e assentou à direita do Pai. Eu fiquei pensando, mas por que ele teve que assentar à direita do Pai? Porque agora, ele foi como homem. Ele era o Verbo. Ele não precisava sentar em lugar nenhum. Ele era o Verbo, ele era o próprio Deus falando, Deus agindo, o Espírito agindo. Mas agora tem um elemento novo na presença de Deus. Então ele está assentado à destra de Deus. E Atos 7, 55 e 56 diz o seguinte, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus. Viu a glória de Deus e Jesus. Jesus é a parte filho do homem na presença da glória. É o Deus Salvador, Deus encarnado, que leva a humanidade até Deus. Então ele vê a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Que cena maravilhosa, irmãos. O Filho do Homem em pé à destra de Deus. Essa é uma das passagens que não foi Jesus que falou de si mesmo, mas foi Filipe que teve uma visão celestial e ele compreendeu que aquela figura que estava lá era filho do homem, porque ele tinha feição humana, era o próprio Jesus que estava lá. E era necessário, irmãos, era necessário que fosse assim. Então, irmãos, esse Filho unigênito do Pai, na sua ressurreição, ele se tornou o primogênito. Não é isso? Então agora, irmãos, a coisa começa a mudar de figura. Não é? A gente vê lá que ele nos transferiu. Vamos ver essa passagem que eu acho muito interessante. Colossenses 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Filho está presente aqui, no qual temos a nossa redenção, a remissão dos nossos pecados. Ele, o Filho, é a imagem do Deus invisível. Deus não se vê, o Filho se vê. O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Isso bate com João 1, bate com Hebreus, é a mesma fala.
Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. O primogênito entre os mortos. Então, esse Filho unigênito na ressurreição se tornou agora o primogênito, quer dizer, o primeiro de muitos. Para ter a primazia. Ter primazia, irmãos, é para que ele tenha o primeiro lugar, a primeira posição. Primazia, que ele seja a coisa mais importante da nossa vida. É isso que ele quer dizer. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, irmãos, a gente consegue ver claramente que Deus colocou em Jesus todas as coisas, deu ao Senhor a autoridade, transferiu para o Senhor a herança, ele se tornou herdeiro de todas as coisas. Por quê, irmãos? Porque é nele que nós temos acesso ao Pai. É por isso que nós estamos vinculados a Jesus. E o Deus Pai falou assim: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele é a plenitude de todas as coisas. Todas as coisas convergem para Jesus. Para vocês entenderem o quanto para Deus era importante a nossa ligação com Ele. Ele olha para o Filho, Ele amou o Filho, porque Ele viu no Filho a nossa conexão. Nós estamos ligados a Deus no Filho. Então todas as coisas foram voltadas e concentradas no Senhor. Amém, irmãos? Então, a gente fica encantado não é uma boa palavra, né? A gente fica admirado, né? Maravilhado com o detalhamento do plano de Deus, a execução do plano de Deus, para que a gente possa fazer parte. Ah, que coisa boa. Então, Romanos 9 diz que por quantos que de antemão os conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre os irmãos. E por conta disso, irmãos, nós cremos nesse Jesus, ele nos deu a autoridade de nos tornarmos filhos. Você vê todo esse processo para que agora nós possamos tomar posse, a saber, os que creem no seu nome. Toda essa obra foi feita no tempo certo, no momento certo, nas condições exatas, para que agora você e eu pudéssemos fazer parte. E agora nós recebemos, agora nós estamos falando da nossa filiação, irmãos. Da nossa filiação. Mais um pouquinho. Romanos 8. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para servires outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de filiação, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, porque Ele é herdeiro de todas as coisas. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E eu tive cuidado de pesquisar aqui sobre essa questão dos filhos, irmãos. E tem algumas pequenas diferenciações aqui. Ele fala assim que os que são guiados por Deus são filhos de Deus. E aqui o Zé pode nos ajudar. Esse filhos é o filho uiós. É o filho maduro, adulto. Então, quem se deixa ser guiado pelo Espírito é adulto. Um filho criança não obedece o pai. Se for arteiro, pior ainda. Mas um filho maduro,
ele se deixa ser guiado pelo Espírito. Está claro isso, irmãos? Somos filhos maduros ou somos tecnon, filhos crianças? Cada um responda por si, tá bom? E depois fala, não recebeste o espírito de escravidão para viver desatemorizado, mas recebeste o espírito de uiostesias. Tá? Uiostesias. Isso significa se tornar filhos maduros. É um se tornar filhos maduros. Eu acho que é mais profundo a gente falar que é filiação do que adoção, né? Baseado no qual clamamos Abba Pai. Então, de novo, o espírito de filiação e aí nosso relacionamento, porque para eu dizer papai, eu preciso estar de bem com o papai. Isso é um relacionamento maduro, perfeito? E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí aqui já é o tecnon. Por quê? Porque aqui o Espírito, quando ele olha para nós e fala, você é regenerado, basta, né? Então você é regenerado, então você é nascido de Deus, então você é um tecnon. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. A Bíblia é perfeita, né? Para aquilo que nós precisamos ter, ser filhos nascidos de Deus, ele usa na frase certa. Quando tem alguma coisa relacionada a relacionamento, nós precisamos ser maduros, ok? E, só terminando, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos uiós, dos filhos maduros. Se nós formos criança, não vamos expressar nada, tá? Então, isso é só um parênteses para a gente entender que, ainda assim, como filhos, irmãos, nós temos uma responsabilidade, né? Em Cristo, nós somos gerados por Deus como tecnons, filhos gerados de Deus. Mas a expectativa é que nós sejamos filhos uiós. Amém, irmãos? Temos um Pai. Aleluia, temos um Pai. Romanos 8 diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em nós. E aí completa em 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, eu só citando isso, irmãos, porque agora que somos filhos, e nós vimos nesse texto, nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus entrou no nosso espírito e testifica que nós somos filhos. Eu precisei do Espírito. Eu precisei da obra do Filho para que a obra fosse aceitável e pela fé eu recebesse e o Espírito entrou em mim. E esse Espírito, ele age em mim. E ele o Senhor Jesus, ele junto com a sua obra redentora, que ele cumpriu a sua obra redentora e voltou para a glória e assentou à destra do Pai. Ele falou assim, não vos deixo sós, eu te mando um outro Consolador, o Espírito, que nos ensinará todas as coisas, que vai nos assistir em todas as fraquezas e que intercede por nós. Então nós completamos o quadro, irmãos. Nós temos a obra de Jesus, ganhamos a filiação e temos o Espírito que está selado em nós, está agindo em nós, nos assistindo, nos ensinando e intercedendo por nós. Essa é uma relação completa com o nosso Deus triuno. Completa, irmãos. Então nós temos um Pai. Oh, meu Deus do céu, temos um Pai. Um Pai celeste que quer ver a nossa luz brilhar. Temos um Pai, tem versículo que vai falar sobre isso, que quer que a nossa luz brilhe. Nós temos um Pai celeste que é perfeito e quer que cheguemos à perfeição como Ele. Nós temos um Pai celeste que nos galardoa quando somos humildes e nos humilhamos diante dEle. Nós temos um Pai que tudo vê em secreto. Isso aqui são todos os versículos, vocês estão reconhecendo, né?
Um Pai que tudo vem em secreto e te recompensa. Quando fomos atentos aos necessitados, o teu Pai que está em secreto vê e te recompensa. Ou que nos recompensa quando entramos no nosso quarto, fechamos a porta e temos comunhão com Ele. É um Pai secreto que nos vê. Temos um Pai que conhece as nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Mateus 6, 8. E que nos dá tudo o que precisamos quando nós buscamos o seu reino em primeiro lugar. Mateus 6, 32. Temos um Pai que perdoa as nossas ofensas quando nós confessamos e nos arrependemos. Temos um Pai que nos dá boas dádivas a seus filhos quando eles estão sintonizados ou alinhados com Ele. Mateus 7, 11. Mas também, irmãos, não podemos esquecer que temos um Pai que repreende e disciplina a todos quanto ama. Sejamos, pois, zelosos e nos arrependemos. Irmãos, é maravilhoso, né? Nós temos na Bíblia uma lista enorme de passagens onde Jesus ele se refere a Deus como meu Pai. Meu Pai. Vários, irmãos. Fiz uma lista. Esse relacionamento de Jesus com o Pai é modelo para nós. Ele perguntava, ele falava. Então, a questão do meu pai não é mais uma questão do processo de como nós chegamos à filiação. Isso já passou, irmãos. Já passou. Nós somos filhos. Esse Deus eterno, Ele nos amou e mandou seu Filho unigênito para nos resgatar e levar de volta para Ele. Hoje, Ele é o meu Pai. Não é mais sobre processo. Já passamos por isso. Agora é sobre relacionamento. E nisso Jesus era bom. Quantas vezes Ele saía para orar, irmãos? Não sabemos o que Ele fazia lá. Mas Ele sempre saía para estar na presença do Pai. Buscar a face do Pai. Para que eu recebesse orientação. E na Bíblia a gente vê muitas conversas que o Senhor tinha e que são registradas para o nosso deleite, para o nosso ensino. A própria oração do Senhor, Pai nosso que estás nos céus, é uma conversa íntima com Deus. É uma conversa íntima com o nosso Pai, irmãos. E essa oração, não exatamente repetir essa oração, mas o conteúdo dessa oração e a intimidade dessa oração, ela precisa acontecer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É uma conversa, irmãos. É uma coisa muito íntima, muito pessoal. Em Mateus 11, 25, Jesus exclamou disso: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Eu acho lindo essas conversas. De repente, no meio da Bíblia, o Senhor, Ele fala com o Pai. Fala. Outra passagem interessante, Mateus 26, 38. Então disse Jesus no Getsêmani: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai comigo e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando, dizendo: meu Pai. Olha que momento dramático na vida do Senhor. Mas ele foi na presença do Pai. Esse é modelo, irmãos. Modelo de vida. Que, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse: Pedro, então nem uma hora pudesse vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando, retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixando-o novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então a gente vê aqui Jesus indo e indo e indo na presença do Pai. E para encerrar, irmãos, tem
aquela passagem de João 17, que é conhecida como a oração sacerdotal de Jesus, que também é uma conversa maravilhosa de Jesus com o Pai. Pai, chegada a hora, glorifica teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti mesmo. E ele vai conversando com Deus, falando a respeito das pessoas que Deus lhe deu, que Ele cuidou, que Ele guardou, que Ele protegeu. Não peço que os tires do mundo, mas sim os guardes do mal. E aí ele termina, no 20 para frente, falando sobre nós. Ele diz o seguinte: não rogo somente por estes, está falando dos discípulos, né? Mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Irmãos, essa palavra é para nós. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Pai, Filho e nós. Sejamos um só. Também sejam eles em nós. Em nós. Que bonito isso, né, irmão? Falando com o Pai. Que eles sejam um, juntamente com nós, conosco. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim. Então quem está no meio? Quem está no meio? Eu neles e tu, Pai, em mim. Ele é o meio. Ele está no meio. De um lado estamos nós e do outro lado está o Pai. Amém? A fim que sejam aperfeiçoados na unidade. Então, quando nós nos unimos ao Senhor, irmãos, agora daqui para frente é só aperfeiçoamento. É só o Senhor nos trabalhando, nos transformando, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci. E esses também compreendem que tu me enviastes, falando de nós. Eu lhes fiz conhecer o seu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja, por toda a eternidade, irmãos. Nos unindo, nos conectando ao nosso Pai. Esse é o sentimento, mãe. Nós temos um Pai. E sim, nós podemos dizer papai, paizinho. Podemos dizer, irmãos. Ele vai gostar. Amém? Jesus é o Senhor.